contar uma história. Você já deve ter ouvido a expressão: o preço da liberdade é a eterna vigilância. É frase conhecida, mas quanto à sua autoria, há controvérsias. Alguns a atribuem a Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, que estaria nos advertindo para que estivéssemos atentos, não permitindo o futuro sombrio desenhado no livro. Outros acreditam a Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, que afirmava que o poder está sempre tirando de muitos para entregar a uns poucos, o que exigiria atenção e vigilância constantes sobre os governantes por parte dos cidadãos. Em relação à frase, não importa tanto quem a tenha dito. O importante é o número de pessoas que nela acreditam. São bilhões. E, ao que parece, há muitas razões para isso. Do café da manhã ao chá com biscoitos da noite, ou, dependendo da geração, do energético matinal ao engove depois da balada, nós somos bombardeados com imagens, manchetes, números e estatísticas da violência nossa de cada dia. No atacado e no varejo, da esquina da nossa casa até a Síria, passando pela fronteira das Coreias, cruzando a linha de chegada da maratona de Boston, terror e medo. O resultado é uma difusa sensação de desconfiança e insegurança. Vivemos hoje num cenário que há alguns anos só se via em filmes de guerra, em penitenciárias, casas e condomínios rodeados por cercas eriçadas de farpas cortantes e eletrificadas, câmeras de vigilância 24 horas, vigilantes, motoqueiros que buzinam a madrugada adentro, avisando que nós podemos continuar dormindo o nosso sono sobressaltado e povoado de pesadelos. E os pesadelos se concretizam na realidade de crimes brutais, estampados na mídia, explorados até a última gota de sangue pelos datenas de plantão. Nos últimos dias, o foco tem sido sobre crimes cometidos por menores de idade, o que levantou uma justa onda de indignação da população e um clamor quase unânime pela revisão da lei que estabelece os 18 anos como limite de maioridade penal. Segundo pesquisa promovida pelo Jornal da Band, no calor do noticiário, 93% da população de São Paulo são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Nesse clima de revolta e indignação, é preciso lembrar que medo e ira não são bons conselheiros. É como ir fazer supermercado com fome. A gente acaba comprando além da conta e, pior, levando para casa o que não precisa e o que não deve. Por isso, em sociedades civilizadas, a tarefa de julgar e punir não fica mais nas mãos dos diretamente ofendidos. Evoluímos do olho por olho, dente por dente, da justiça pelas próprias mãos, do linchamento público e sumário para o júri popular, com promotores, advogados, aqueles encarregados de apresentar todas as provas, as nuances, os agravantes e atenuantes, para que se possa, diante de um juiz, fazer com que a justiça aconteça. Mas, e nesse ponto eu estou de acordo com os que querem mudanças, a justiça também precisa evoluir para se adaptar à evolução da própria sociedade. Nessa linha, eu acredito sim que deve haver uma revisão no Código Penal, mas por outras razões. Como é amplamente lembrado pela imprensa, o Código atual é da década de 1940 e está obsoleto e ultrapassado em inúmeros pontos. Eu não creio que o aumento ou o endurecimento das penas, como pedem com insistência, seja a solução, mas pode ser um passo dentro de medidas mais amplas. O limite máximo de 30 anos de cadeia foi estabelecido quando a expectativa de vida do brasileiro era, em média, de pouco mais que 40 anos. Ou seja, naqueles tempos, uma condenação à pena máxima era praticamente prisão perpétua. Hoje, estamos na casa dos 70 anos de expectativa de vida. O sistema de progressão de pena, do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, seria perfeito se espelhasse um processo de ressocialização do detento, o que nas nossas penitenciárias é uma piada de mau gosto. É preciso também considerar a experiência de outros países que voltaram atrás
na aplicação de leis mais duras e radicais, como a pena de morte, por constatarem que tais medidas não reduzem a violência. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. No Brasil, há estudos de gente especializada e séria que dizem que, se considerarmos o crescimento da população e a sua concentração em grandes centros urbanos, os números da violência em geral não estão crescendo na mesma proporção. O que cresce é a sensação de insegurança, em especial por causa dos crimes chamados hediondos, que têm imenso impacto emocional. Realmente, a brutalidade parece não ter limites, em especial em função do uso de drogas, que fazem com que o criminoso eleve a crueldade a níveis inimagináveis. Outra questão que precisa ser levada em conta é a condição de vida a que muitos desses criminosos, em especial menores de idade, são submetidos desde a infância. Antes de cometer essas atrocidades, eles próprios já foram vítimas. Brutalizados, tornam-se brutais. A violência é sua companheira desde o nascimento, o que compromete a possibilidade de um desenvolvimento humano pleno e equilibrado. A situação é ainda ampliada pela abordagem sensacionalista e escandalosa da mídia, como os casos recentes do jovem assassinado na porta de casa por um ladrão que completaria 18 anos dias depois do crime, e da dentista queimada viva por assaltantes, por ter apenas R$ 30 na conta bancária. Em ambos os crimes, há menores envolvidos. Reduzir pura e simplesmente a maioridade penal, sem cuidar de mudanças mais amplas, que envolvam a questão da segurança pública e o arcabouço jurídico como um todo, é opção simplista, perigosa e inócua, podendo nos levar com o tempo a criar berçários de segurança máxima, como sugere uma charge do cartunista Angeli. Nela, o médico acalma a mãe dizendo: fique tranquila, o parto foi um sucesso. O neném fez todos os exames e já foi levado para a sala de interrogatório. Mas suponhamos, e se a redução da maioridade penal acontecesse? Se as penas fossem mais duras, longas e radicais? Se fosse aprovada a pena de morte, a prisão perpétua? Nesse nosso Brasil, quem realmente iria sentir o peso dessas leis? Quantos dos que irão votar ou iriam votar essas possíveis mudanças deveriam, na verdade, estar no banco dos réus? Pois se no Brasil há muitos bandidos, há também muitos fabricantes de bandidos. Quando tomamos conhecimento dos escândalos de verbas destinadas à educação, saúde e até à segurança pública, desviados para contas em paraísos fiscais, quando vemos autoridades eleitas ou indicadas para zelar pelo bem público, cuidando do bem pessoal, da sua família ou da sua quadrilha, e mesmo quando são flagrados, apanhados com a boca e a mão na botija pública, eles continuam sendo tratados como excelências. A legislação permite que advogados competentes, regiamente pagos, com o dinheiro desviado, encontrem brechas no labirinto jurídico montado por eles mesmos, que tem uma verdadeira peneira de jeitinhos que podem ser ardilosamente manipulados, não para provar a sua inocência, mas para adiar ad infinitum a sua punibilidade. Desculpem o desabafo, mas eu estou cansado de ver essa manipulação grotesca da realidade. Como dizia Mahatma Gandhi, se partirmos para a prática do olho por olho, dente por dente, vamos acabar vivendo num mundo de cegos e banguelas. Eu não acredito que a discussão de algo tão sério e profundo como o conceito de maioridade penal possa ser pautado pelos Datenas da vida ou os Malufes do plenário. Há que se considerar a opinião de pessoas realmente interessadas em resolver o problema e não fazer dele um meio de vida ou uma legislação em causa própria. Há quem, como urubu, se alimente dessa carniça, que é a violência que nos assusta no dia a dia. Nós precisamos combatê-la, não oficializá-la.